A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados realizou uma audiência pública extraordinária virtual para debater a venda da RLAM, a refinaria de Landulfo Alves, da Petrobras, assim como de seus ativos logísticos associados para a Mubadala Capital, por cerca de 9 bilhões de reais. A RLAM, situada em São Francisco do Conde, no estado da Bahia, foi a primeira refinaria nacional de petróleo criada em setembro de 1950. A venda da RLAM, ao lado de outras 7 refinarias, faz parte do plano de desinvestimento da Petrobras. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 20 de julho de 2024, são 8 horas e 30 minutos. O valor de venda da refinaria da Petrobras foi questionado lá em 2021 e agora volta a ser questionado e, segundo a Polícia Federal, tem relação com o caso das joias, porque quem comprou essa refinaria por um preço considerado muito abaixo do valor correto é a mesma... é também quem deu a Bolsonaro as joias que ele é acusado de roubar em um inquérito da Polícia Federal. A refinaria foi vendida por 1,6 bilhão de dólares e a Petrobras chegou a avaliar a refinaria em 3 bilhões, ou seja, essa refinaria foi vendida pela metade do preço. Advogados que a mídia está ouvindo dizem que Bolsonaro não é culpado de roubar joias. Vamos entender. A denúncia da Polícia Federal contra Bolsonaro no caso das joias deriva de um desmembramento da investigação devido à pressão para denunciá-lo logo. Surge um estranhíssimo movimento na mídia para passar pano para Bolsonaro no caso das joias. O jornal Folha de São Paulo publicou matéria em que alguns advogados dizem que as joias foram um presente para agradar Bolsonaro e, portanto, são dele. Citam um acórdão do TCU que prevê que um presidente pode ficar com presentes estrangeiros se tiverem caráter personalíssimo. Esses advogados se fazem de tontos. Essa decisão do TCU só vale para presentes de baixo valor. No caso das joias dadas ao Brasil pela Arábia Saudita, há fortes indícios de que foram suborno, e o fato de Bolsonaro montar um grande esquema para vendê-las significa que as joias foram uma fórmula de remunerá-lo por algum favor que ele teria feito aos árabes. E é isso que a PF está investigando paralelamente. O Vacef acertou inclusive uma linha de defesa que permitisse a Bolsonaro mudar de estratégia a qualquer momento. Então, primeiro ele disse que não sabia nada das joias, depois disse que as joias foram um presente e foi mudando a versão conforme foram aparecendo os fatos. E o Vacef que bolou essa estratégia, que é uma estratégia que foi considerada ruim pela Polícia Federal. O Vacef culpou o outro advogado do Bolsonaro, Van Garten, por recomprar o relógio no caso das joias. A Polícia Federal viu ligação do Vacef com o Mauro Cid. E a Polícia Federal apurou quem deu dinheiro, quem deu dinheiro para Vacef recomprar joias, porque ainda há suspeita de que Bolsonaro deu dinheiro para o Vacef comprar essas joias para disfarçar propina. A Polícia Federal continua investigando, essa matéria deste ano, continua investigando se a venda desse polo de refino da Petrobras em 2021 tem relação com os presentes recebidos por Bolsonaro em viagem aos Emirados Árabes. Essa investigação, ela foi interrompida, ela não foi interrompida, melhor, ela não consta da denúncia contra Bolsonaro que foi feita recentemente, porque se fosse a continuar apurando esse caso, ia demorar muito para fazer o indiciamento de Bolsonaro. Então, esse inquérito das joias e da refinaria foi fatiado. As joias como suborno para a refinaria
são um outro caso. Então o Bolsonaro está respondendo, você pode ver aqui na denúncia da Polícia Federal, a denúncia contra o Bolsonaro. Você tem hipótese criminal 1 e hipótese criminal 2. É muito comprido, não vai dar para ler tudo aqui, mas eu resumo para você. O que diz a denúncia da Polícia Federal, isso que você está vendo é a denúncia no caso das joias, é que ele roubou as joias em vez de entregar para o patrimônio público, mas não fala nada da refinaria, porque a refinaria é um caso à parte que continua sendo investigado, e se isso se comprovar, veja, disse que as joias que Bolsonaro furtou custam 6,8 milhões de reais, que esse valor pode subir um pouco tal. Agora, esse inquérito que está em andamento na Polícia Federal sobre a refinaria, isso eleva a coisa para outro patamar. Vai de 6,8, 7, 8, 9 milhões de reais para 1 bilhão e 400 milhões de dólares. Aí seria um escândalo gigantesco. Os uniformes do Brasil para as Olimpíadas continuam causando reações. São considerados feios, simples e muito insuficientes para revelar algo sobre a cultura do Brasil nas Olimpíadas. Você veja que fizeram uma comparação com os uniformes de um pequeno país, a Mongólia, que é uma coisa luxuosa, fala muito da cultura de um povo, e o nosso parece que a turma estava apressada e pegou qualquer roupa no armário para sair de casa. Na verdade, o que diz uma pessoa aqui é o seguinte: apesar de uniforme brasileiro ser mais cheio de todas as equipes olímpicas, ele representa perfeitamente o desmonte que o Brasil passou na última década. E a BIM Paralela tem mais um episódio bizarro. Os bolsonaristas querem jogar no Haddad parte da culpa sobre a BIM Paralela, dizendo que ele não fez nada para impedir que aconteça de novo no futuro. É uma estratégia maluca, não tem pé nem cabeça, não vai dar em nada, mas eles querem poder citar o Haddad de alguma maneira como envolvimento no caso da BIM Paralela. E o Boulos lança candidatura em São Paulo junto com Lula e mais 11 ministros. O Lula vai jogar pesado na eleição paulista e vai concentrar praticamente toda a atenção dele nessas eleições na cidade de São Paulo. E o Biden está dizendo algo que a própria reportagem aqui confirma. Nenhuma pesquisa mostra que ele não pode vencer Trump. A média das pesquisas dá empate técnico entre os dois ainda. Mesmo com o ataque que Trump sofreu, não houve nenhuma mudança significativa. Partidos correm para regularizar contas após o André Mendonça recuar e ameaçar punir federações. Esses partidos estão com todas as 200 casos nesses partidos de falta de regularização das contas da campanha anterior. Se não regularizarem, não podem disputar a eleição. A gravação do Ramagem mostra flagrante permanente do governo Bolsonaro é a matéria. O que ela contém de importante é o seguinte: ele diz que nessa semana que entra vai vir mais denúncia contra Bolsonaro no caso da BIM Paralela. Tem fatos novos vindo aí. O Ricardo Nunes ele foi acusado pela atual esposa dele de violência doméstica. Ela fez um boletim de ocorrência. O Nunes começou a dizer que não existe boletim de ocorrência nenhum. A Polícia Federal desmentiu, o BO foi apresentado e agora ele pode ser denunciado por falsa comunicação de crime. Então ele está querendo se esconder dos debates para não ter que responder sobre isso. E prefeitos mais velhos do país criticam o etarismo contra o Joe Biden. Eles dizem que são idosos e governam muito bem, obrigado, e que o que está havendo contra Biden é preconceito. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.